Olá, meu amigo, minha amiga. Essa gente que foi afastada do poder central do nosso país a partir do último processo eleitoral de 2022 anda absolutamente desesperada. A começar pela figura do inelegível, o ex-presidente da República, que já percebeu que sem as imunidades que ele possuía ao tempo que ele estava ocupando cargos públicos, que a situação para ele vai ficar insustentável. As situações estão se somando e a cadeia está ficando cada vez mais próxima, para ele e para outras tantas pessoas. Na melhor das hipóteses, alguns terminarão ali com limitações de direitos, com tornozeleiras eletrônicas, com pagamento de multas e indenizações, mas o pior que eles estão agora sentindo na pele é o impedimento que o Supremo Tribunal Federal realizou a partir de uma decisão ontem, que vai fazer com que muitas situações que foram praticadas criminosamente agora tenham um embarreiramento. Vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre também uma publicação, um livro absolutamente cínico a respeito da trajetória política do inelegível. Será que esse livro conta tudo? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões e também sobre algumas situações que estão acontecendo aqui do lado, na Argentina, e que não têm mais chegado ao interesse de uma maneira geral, mas são muito importantes. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, essa gente que se nutriu somente de situações do mundo paralelo, porque vamos falar a verdade, né? Essa gente que esteve no poder, eles só tinham mesmo Paulo Guedes, que funcionava ali como um cérebro de entrega do patrimônio público, de direitos sociais, enfim. E para ter esse poder todo, o Bolsonaro foi mantido por todos os grupos de interesse no poder, mesmo tendo praticado incontáveis crimes contra a humanidade, porque a coisa não se restringe só ao que aconteceu aqui no período da pandemia ao povo brasileiro, não. Isso tem uma importância que transcende aqui o nosso território. Bom, mas essa gente fora do poder, então eles ficam sem assunto. Então eles ficam atrás de futricas, tentando pegar uma coisinha aqui, outra colar. Não tem projeto nenhum de nação, não tem nenhum projeto de verdadeiramente patriótico para o Brasil, né? São pessoas que se nutrem, sugam o poder de todas as formas. E os principais do clã Bolsonaro, que nunca deram um prego à nação, como diria minha amiga Beth Andrade lá na Bahia, agora se arvoram de serem estrategistas, de serem conhecedores de estruturas, enfim, de fazerem reparos aqui ou acolá, né? E a gente pega publicações como essa aqui do Bananinha. Disse ele: fiquem tranquilos, o ditador já saiu, inclusive com muito isentão votando Lulo. Ele deve ter pretendido escrever nulo, né? Mas vamos considerar isso aí. Ele coloca aí: agora aguenta, falta de aviso não foi. Ele está fazendo essa publicação do tipo: olha, estamos tendo agora um cerceamento da liberdade. Mas quem está tendo cerceamento de liberdade? Quem sempre falou as coisas com responsabilidade, quem fez sempre jornalismo sério, quem nunca praticou crimes, não tem do que temer absolutamente nada. A regulação de qualquer aspecto da vida humana se faz justamente para que todos consigam ver em harmonia, para que a gente não possa fazer da nossa vida o vale tudo, o direito do mais forte, o direito do mais esperto, o direito de quem chega adiantado, de quem dá um jeitinho, enfim. Não é assim que a civilização conseguiu chegar a níveis melhores de convivência para todas as sociedades, né? Então, a notícia que está sendo reverberada também é essa aqui. O STF decide que a imprensa é corresponsável por declarações publicadas. A matéria aqui, ao cabeçalho, não ficou muito legal, porque não é por matérias publicadas, é matérias notadamente criminosas, matérias notadamente falsas. Gente, aqui no Brasil, durante muitas décadas, se utilizava o seguinte expediente com apoio, né, dos grandes veículos de comunicação. Quando se queria destruir um personagem político, alguém que tinha algum tipo de posição contrária aos interesses dos grandes grupos econômicos, se pegava alguém sem a menor expressão,
e a título, né, de ter ali um espaço pago no jornal, se deixava publicar as maiores barbaridades, as maiores aberrações. Normalmente quem fazia isso era um laranja, né, alguém que não tinha condição nenhuma de pagar a indenização. Ou seja, o efeito destrutivo que tinha esse tipo de expediente, a reputação das pessoas, era absolutamente irrecuperável. E não foi coisa muito antiga, não. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, quem acompanhou aqui a trajetória do ex-governador Brizola, via que o jornal O Globo, até o próprio Jornal do Brasil, os jornais de uma maneira geral, tinham espaços ali dedicados a matérias pagas que eram absolutamente panfletos, né? Absolutamente destruidores e que falseavam a verdade. Os jornais, embora houvesse uma lei de imprensa que impusesse algum tipo de responsabilidade, eles recorriam até chegar no Supremo Tribunal Federal. O poder que eles sempre tiveram sempre foi descomunal, até que eles conseguiram finalmente derrubar a lei de imprensa que impunha a eles uma série de responsabilidades e o Brasil caiu num vazio. E esse vazio permitiu que os veículos de comunicação trafegassem de maneira absolutamente impune em tudo que sempre fizeram. E agora a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal e disse aqui o ministro Barroso: estabelecemos que a regra geral é que o veículo não é responsável por declaração do entrevistado, a menos que tenha havido uma grosseira negligência relativamente à apuração de um fato que fosse de conhecimento público. Ou seja, o jornal sabe que aquele fato é mentiroso, mas dá espaço para o agressor para justamente criar uma destruição de uma reputação ou de interesse político contrário aos seus interesses. E, portanto, se uma pessoa foi absolvida, faz parte do dever de cuidado do jornalista dizer que a pessoa foi absolvida. Não há nenhuma restrição à liberdade de expressão, não há censura prévia, disse o ministro. Então, isso é um bom indicativo também para o que se publica nas redes sociais, porque isso certamente vai voltar à discussão para colocar também sobre algum tipo de responsabilidade as grandes big techs sobre situações absolutamente corrosivas das verdades, de reputação, da ciência, situações que atacam a saúde pública, que atacam a democracia, o processo eleitoral. Isso tudo tem que ter uma responsabilidade. A gente não pode achar que o vale tudo é o melhor sistema e, na verdade, não é. Não existe a liberdade extrema para absolutamente nada em nenhum lugar do mundo. Não existe isso. Toda vez que você tiver uma sociedade, aquilo que a vovó dizia para você, que a gente sempre escutou, que o direito de um termina quando começa o direito do outro, isso é a regra geral que sempre vale no processo civilizatório, né? Bom, mas então, o processo civilizatório sendo retomado, essa gente fica muito preocupada, né? E aí é o seguinte, nem só pelos veículos de comunicação tradicionais, as mentiras podem ser contadas. As publicações literárias, se é que a gente pode chamar esse livro aqui que eu vou comentar com vocês de obra literária, né? Matéria diz: livro sobre trajetória política de Jair Bolsonaro será lançado no Rio nessa sexta-feira. Evento de lançamento que já percorreu outros 7 estados, chega ao Rio de Janeiro no Sheraton Grand Rio Hotel e Resort, sobre a coordenação do deputado Eduardo Pazuello. Quem diria, hein? O Pazuello agora virou um despachante literário, né? Um office boy, né? Porque ninguém sabe o que ele anda fazendo. Ele virou deputado para conseguir uma imunidade, né? Aqui sumiu a foto aqui do Onyx Lorenzoni, que estava aqui como garoto propaganda desse livro aqui, né? Mas sumiu aqui, deixa para lá que isso aqui também não tem grande importância. A questão é a seguinte: se esse livro vai falar dos 51 imóveis que o Bolsonaro e a família, né, compraram, os imóveis que foram adquiridos em dinheiro vivo. Você vai falar da trajetória de alguém que tinha um Chevette, que foi expulso lá do Exército, né? Não tem como a gente dizer de outro modo. Como é que esse homem tem várias casas grandes, né? Verdadeiras mansões para os padrões nacionais, 2 casas na Barra da Tijuca, um grande apartamento em Brasília, uma casa em Angra dos Reis, outra casa no subúrbio do Rio de Janeiro, como os filhos têm apartamentos, como os filhos conseguiram a progressão econômica gigantesca. Será que essas situações estão também colocadas no livro? Todos os comportamentos negacionistas, os ataques que foram feitos à saúde pública aqui no nosso país, enfim, será que todos os processos criminais que ele está respondendo também serão colocados nesse livro? Então eu acho que esse livro vai ficar
devendo muitas informações, né? Talvez convide muitos de nós a fazer também algum tipo de publicação, colocando, complementando aquilo que esse livro certamente esconderá. Bom, e eu comentei com vocês outro assunto também que certamente não estará no livro, né? TRF1 mantém ação contra Bolsonaro no caso do aval do açaí. Ex-presidente responde por improbidade administrativa sob suspeita de empregar funcionária fantasma em gabinete em Brasília. Gente, mais cedo eu comentei com vocês sobre essa nova a modalidade de inelegibilidade, porque a eleitoral que o Bolsonaro já tem sacramentada contra si garante que, pelo menos durante 8 anos, ele não vai poder disputar as eleições. A lei de improbidade administrativa confere uma inelegibilidade por até 14 anos. Então, não é à toa que ele está preocupado com o desdobramento dessa ação. Na época, ele colocou até a Advocacia Geral da União, paga com dinheiro público, óbvio, né? Que ele não contrataria um advogado particular para ajudar lá a senhora Val do Açaí. Então, a Advocacia Geral da União estava defendendo, eu entendo até que é uma coisa absolutamente irregular, absurda, ilegal, mas mesmo assim o TRF1 entendeu que a ação deve prosperar. E prosperando, e foi por unanimidade que os desembargadores decidiram no TRF1. Então, a situação para o inelegível está ficando muito complicada, né? Então, gente, a fila está andando para essas pessoas, estão cada vez mais desesperados. A gente percebe isso nessa história toda do Flávio Dino, como é que eles estão desesperados de chegar o Flávio Dino ali, e o Flávio Dino comandar ali uma série, né, de ações, né, influenciar de uma série, da forma constitucional que o ministro pode desempenhar no Supremo Tribunal Federal contra essa gente toda, né? Bom, e a gente faz um corte aqui para mostrar um outro estelionato que está acontecendo aqui do lado e que esse pessoal da direita ficou acreditando bastante, né? Matéria essa aqui, ó. É sobre o Milei. O Milei, gente, esse todo falastrão que era contra as castas, né? Contra o peronismo, enfim. No final da história, ele está colocando todo mundo dentro da casta para dentro do poder. Milei promete ao FMI e aos bancos choque para zerar déficit em 2024. Só que é o seguinte, o futuro ministro da Economia, Luiz Caputo, ficou em Washington, onde se reuniu com o segundo do fundo. Bom, o que acontece é que ele está colocando o pessoal do Macri todo. A casta política está indo toda para dentro do governo Milei. Então, os argentinos que votaram nesse farsante acreditaram que estavam mudando para alguma coisa, mas está botando aqui uma turma exatamente igual a que estava no poder antes de entrar o Alberto Fernandes. A matéria diz, novos sinais de moderação. Milei mantém peronista como embaixador no Brasil e põe ex-ministro de Macri na economia. Então não se surpreendam se aquelas bravatas dele de dolarizar a economia da Argentina, de acabar com o Banco Central, se nada disso acontecer, ele ficar ali jogando para o lado e cada vez mais entregando as riquezas que ainda não foram surrupiadas do povo argentino para grupos privados que apoiaram a figura e se deram muito bem, né, no final da história. Bom, a gente vai sempre acompanhar esses acontecimentos e voltaremos aqui para comentá-los novamente. Por enquanto eu vou ficando por aqui, lembrando que as filas estão dando graças à nossa participação, graças a todos vocês, todos nós que estamos cada vez mais cobrando as instituições que elas andem para frente. Fico por aqui, um grande abraço, tchau!